Boa noite, pessoal. Tô aqui domingo novamente. Olha, eu acho que eu tô gostando de fazer live em domingo à noite, né? Onde vem a energia aí de ser, de receber e de ser contribuição. Então, boa noite para você que tá aqui. Bom dia, boa tarde, não importa que dia você vai ver essa live, quando, se é daqui 1 ano, se é daqui 10 anos. Mas sim, eu tô aqui para ser contribuição, né? E o que mais é possível. Gente, eu tô aqui para compartilhar que esse final de semana eu tô fazendo um curso internacional com o Gary Douglas, que é o criador do Access Consciousness. E, cara, como eu posso ser mais feliz e grata? E como eu poderia imaginar que um dia eu estaria fazendo um curso com ele, né? Online, mas eu espero um dia ser presencial, de fato. Mas, assim, são tantas facilidades, tantas coisas que eu tô criando na minha vida depois do Access, que me veio essa vontade de vir aqui falar um pouquinho da minha vida. O que é o Access Consciousness, como que o Access Consciousness chegou na minha vida e como que foi essa escolha minha grandiosa de poder trabalhar com isso, de poder acessar mais consciência e sim, ser contribuição na vida das pessoas. Então, por isso que eu tô aqui hoje. E se você, em algum momento da sua vida, percebeu, tá sentindo que você tá indo por um caminho meio piloto automático, seguindo o que todo mundo tá fazendo e faz sentido para todo mundo, menos para você, essa live pode ser para você, tá? Então, tô aqui para trazer, assim, abrir meu coração e trazer as minhas realidades, o que funcionou para mim e como foi minha vida e antes do Access e depois do Access, né? Porque é uma outra Simone. E o que mais é possível? Então, assim, gente, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né? Meus pais, praticamente semi-analfabetos, vieram do interior para ganhar a vida e criar a família aqui em Belo Horizonte, né? Vim de uma família de 8 filhos. Então, olha só. Vim de uma família que desde criança, desde que eu nasci, eu aprendi o que é dividir, a compartilhar as coisas, né? E aí, quando a gente vem de uma família muito humilde, muito simples, o meu ponto de vista é que a gente já cresce com escassez, no sentido de tem que dividir, tem que segurar a boca do saco porque amanhã vai faltar, né? Então, essa questão de economizar, de ter pouco dinheiro, ter poucos recursos, ela existe na minha vida desde que eu nasci, desde que eu vim no mundo, né? Eu vim numa família assim, né? E meus pais, assim, sensacionais, minha mãe e meu pai nos criou aí com muito amor, mesmo tendo poucos recursos, mas o quanto que eu cresci escutando frases limitantes que condicionaram as minhas escolhas na vida, né? Então, por exemplo, tem que economizar, a gente é pobre, mas a gente é honesto, a gente é pobre, mas a gente é limpinho, né? A gente nunca vai conseguir ser alguém na vida. Então, assim, quantos de vocês também, assim como eu, cresceu num ambiente escasso em que você não via possibilidades de crescer na vida em nenhum sentido, né? E o quanto que aquele lugar onde que te coloca menor, que você é menos, né? Porque você não tem dinheiro, você não tem poder, você não tem dinheiro, você não tem voz no mundo, o quanto que aquilo me calou por muito tempo, né? Então, na minha infância, ali na minha adolescência, eu fui uma pessoa muito retraída, muito calada mesmo, de fato, assim, muito tímida, né? E isso ocasionou uma certa revolta na minha adolescência, né? Eu fui uma adolescente rebelde, digamos assim. E resultou numa gravidez precoce, né? Eu engravidei na minha adolescência, casei nova, tive uma filha nova e criei ela também nova. Ou seja, as responsabilidades da minha vida vieram muito nova, quando eu era muito nova, né? E aí eu comecei a trabalhar, estudar junto para criar minha filha. E o que mais é possível, né? Então, tô trazendo um pouquinho aqui da minha história. Aliás, se eu contar minha história toda numa live, vai dar uma novela, né? Um livro. Então, tô aqui um pouquinho trazendo essa questão, porque todas as escolhas que eu ia fazendo na minha vida, na verdade eu não fazia escolhas, né, gente? Eu ia ali com um bando, né? Olha, tive filho, eu preciso trabalhar para pagar o leite, a fralda, qualquer trabalho é isso mesmo, tem que trabalhar. E aí, como eu fui criada dessa forma, nesse condicionamento, era tudo muito sofrido. Eu vi meu pai, eu vi os meus tios, meu avô, tendo uma vida honrosa, né? Pessoas justas, pessoas honestas,
mas com pouco dinheiro e um dinheiro muito sofrido. Então eu cresci com a ideia de que era muito difícil ter dinheiro, que era muito difícil ser feliz e que as coisas, os recursos nessa vida era muito difícil mesmo, assim. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei naquele lugar de segurar mesmo as coisas, porque se eu abrisse mão, se eu comprasse qualquer coisa que era supérfluo para mim, para minha filha, iria faltar o arroz, iria faltar o gás, iria faltar a comida. Então, eu fui condicionada a trabalhar para fazer o básico, sabe? E quantos de vocês hoje tá fazendo o básico na vida, né? O quanto de vocês hoje tá fazendo só o arroz com feijão porque não tem permissão para ir além. E eu não tinha permissão para ir além, né? E durante muito tempo na minha vida, por eu não me sentir merecedora de nada, porque tudo é tão sofrido, o quanto que eu me ferrei em relacionamentos. Pessoas que não me valorizavam. O quanto que eu me ferrei em empresas, porque como eu não me valorizava, eu me achava menor, eu não tinha voz, e às vezes eu tinha as melhores ideias, às vezes eu era a pessoa mais inteligente da sala, porém eu não tinha condição nenhuma de colocar a minha voz ali, porque eu achava que eu não tinha vez, né? Quantas vezes isso aconteceu? E então, isso foi acontecendo na vida várias vezes, né? Então, às vezes, as medidas que você toma, as escolhas que você toma para sua vida, né, de fato, são condicionadas às suas crenças que te limitam. Muitas vezes da sua família, muitas vezes do ambiente que você vive. E aí você começa a conviver com pessoas que reclamam o tempo todo, né? Reclamam do salário, se colocam como vítima o tempo todo, e aí você também entra nessa vibe de vitimizar, de achar que a vida é difícil mesmo, que tudo é complicado. Se falando de relacionamento, porque o homem não presta, porque hoje em dia é difícil achar um relacionamento, porque hoje é difícil ter dinheiro, porque, enfim, né, a gente coloca dificuldade em tudo, né, na vida. E aí, gente, nesse lugar de dificuldade, muitas das vezes, quem nunca, né, gente? A gente recorre o que? As orações ao nosso Deus, seja lá qual seja a sua religião, ao eu superior, ao universo, né? Então a gente sempre coloca ali, pede, implora algo, como se algo milagroso pudesse acontecer na sua vida de um dia para o outro, né? E as coisas não acontecem assim. Né? Se você não muda seu padrão, se você não muda seu ponto de vista, não é possível as coisas mudarem na sua vida, né? E isso é desde que mundo é mundo, né? É impossível você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E aí, gente, quando veio a pandemia 2020, eu que era uma pessoa muito religiosa, né? Tava muito dentro da igreja católica, dirigindo encontros de jovens, grupos de jovens, ministérios, né? Eu que era uma pessoa muito religiosa. Quando veio a pandemia, veio a quarentena, digamos assim, eu comecei a expandir mais, sabe? Eu comecei a ser mais espiritual do que religião. Por que eu falo isso? Eu comecei a me escutar minha voz interior. Eu comecei a buscar meditação. Eu comecei a ler livros que elevassem a minha vibração, né? E eu lembro que foi num momento em que eu comecei a trazer mais para mim uma interiorização do ser divino de Deus do que aquela exteriorização, digamos assim, né? Dos padrões, dos dogmas da religião no qual eu seguia, sabe? E aí aquilo começou a mexer comigo, 2020, e as meditações guiadas, comecei com meditação e tudo mais, comecei a ser grata, né? Então, assim, os exercícios de gratidão me trouxe muitas facilidades na minha vida, eu consegui conquistar várias coisas na minha vida. E aí, em 2022, um amigo meu me falou do Axis Consciousness. E quando ele me falou do Axis Consciousness, era algo assim, olha, tem um negócio legal, e esse meu amigo era budista, e a gente trocava várias ideias e tal. E ele falou, olha, tem um negócio legal, assim, falando de universo, que é você fazer perguntas pro universo e soltar.
E eu falei, como assim fazer perguntas pro universo e soltar? Que é isso, assim? Como assim? E eu tava muito na vibe de imaginar as coisas, de visualizar o que eu queria, ser grata por tudo, né? Aquele exercício de gratidão, o livro The Secret. Inclusive, gente, tem um livro The Secret maravilhoso, tá? Eu esqueci o nome do autor. E aí tem um exercício que chama 28 dias de gratidão que você consegue no Spotify. Sensacional. Super indico, eu fiz lá em 2020. E assim, muita coisa mudou na minha vida quando eu incluí a gratidão na minha vida, tá? Sensacional. E aí eu falava assim, né? Voltando aqui do Axis, né? Esse meu amigo falou, olha... o Axis é sobre fazer perguntas pro universo e você soltar, você não querer respostas. E aí eu era 2020, 21, 22, né, mais ou menos. E aí ele me mandou um vídeo muito legal de Albert Einstein falando sobre isso, sabe? Albert Einstein falando isso numa banca acadêmica, assim, sobre resolver problemas a partir de perguntas e não buscar a solução. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E 2022 foi um ano em que a minha irmã, a Adney, ela já estava tratando de um câncer de mama, né? Ela começou a luta dela em 2020, final de 2020. E aí, em 2022, ela começou a receber reiki, né? Terapias energéticas, reiki, de uma terapeuta maravilhosa em Belo Horizonte, né? Super indico ela, a Denise. Denise, se algum dia você ver essa live aqui, tô falando de você, sensacional, gratidão, inclusive. E aí, eu tava fazendo processos, fazendo perguntas, mas eu nem sabia o que era Access Consciousness. E aí a minha irmã um dia chegou em casa e falou assim, Simone, você fica falando de perguntas aí pro universo, soltar perguntas pro universo. Essa menina, essa Denise que eu faço o reiki, ela aplica barras de Access. O que é isso? Né? O que é aplicar barras de Access? E aí, por curiosidade, eu fui lá. E aí, essa terapeuta, ela me explicou, né, o que seria uma sessão de barras de Access, né, que é uma das classes, é das terapias, processos corporais dentro do Access Consciousness. E ela me explicou, e ela simplesmente, eu fiz uma sessão de barras de Access. E o que é, né, eu acho que eu já trouxe algumas vezes, expliquei, mas agora eu acho que é importante trazer, que são 32 pontos na nossa cabeça. E quando esses pontos, e ele é de um lado e de outro, e quando esses pontos, eles são tocados, simplesmente se transformam em uma barra energética no nosso cérebro, onde é possível limpar todas as vibrações, né, as vibrações energéticas, as ondas cerebrais, na verdade, limpar todas as crenças, pensamentos, sentimentos, emoções que não são seus, tá? Então, assim, as ondas vibracionais do seu corpo ali, do seu cérebro, tocando esses pontos, você consegue simplesmente voltar a vibrar no que é você, na sua essência. E aí, quando eu recebi essa primeira sessão de barras de Access, eu senti tanto incômodo em alguns lugares, mas tanto incômodo, e eu lembro que a terapeuta falou assim comigo, olha, baixa suas barreiras, pede o seu corpo para receber. E eu tô assim, o que é isso, gente? O que é baixar barreiras? O que é pedir pro corpo receber? Meu Deus! E aí eu senti muito incômodo, eu senti que os toques são tão suaves assim, né, na cabeça, e aí eu senti uma dor de cabeça, de fato, sabe? Eu senti uma dor de cabeça de fato, falei, nossa, não entendi nada, que sessão que é essa? E tudo bem. E aí, essa terapeuta, ela me ensinou o mantra do Access, né? Que é o tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Quando eu escutei esse mantra pela primeira vez, eu falei assim, gente, o que é isso? Como assim tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, se eu vim de família pobre, se eu tive que trabalhar para ter as coisas que eu tenho, se eu criei minha filha sozinha, eu tive um câncer, né? Eu tive um câncer com 27 anos, eu tive que curar desse câncer. Então, como que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória? Como assim? Porque na minha vida tudo veio com dificuldade. Na minha vida eu tenho que batalhar, eu tenho que ser a leoa que mata né? Que mata para trazer a carne para casa todo dia. Então, eu fiquei tão horrorizada com esse mantra, sabe? Mas assim, essa terapeuta falou, olha, faz esse mantra 10 vezes quando acordar, 10 vezes ao dormir e até a próxima sessão a gente conversa. Ok, e aí passou uns 15 dias, assim, eu fui pra casa com uma leve dor de cabeça, e aí nessa primeira sessão de barras, embora eu estava com barreiras bem levantadas, embora eu estava com ali, não querendo receber daquilo, com medo, né, com uma certa aflição do que seria barra de Access, quando eu voltei pra casa no outro dia, a minha mente simplesmente esvaziou. É como se tivesse passado, assim,
um aspirador de pó em todos aqueles meus pensamentos, 1000 pensamentos por dia, preocupações. Eu simplesmente estava vibrando no neutro. Foi o que aquela terapeuta falou comigo, de fato. E aí eu tive mais clareza, eu tive mais foco, eu tive mais concentração e mais produtividade no meu trabalho. E eu falei, opa, nossa, isso é interessante, né? Interessante. E nessa época, eu estava passando por várias questões emocionais e várias pressões de trabalho, né? Nessa época, eu estava substituindo o meu gestor na Vale, trabalhava na Vale, e eu estava como interina, e eu fiquei como interina 7 meses. E eu peguei, assim, gente, maior rabo de foguete, trabalhei igual louca. E assim, tava numa pressão danada, numa aflição, chegando quase um burnout, assim, sabe? De estresse mesmo. E aí, no outro dia que eu recebi barras, eu cheguei pra trabalhar, cara, cadê o estresse? Cadê a preocupação? Cadê aqueles 1000 pensamentos ali que tava borbulhando? Não tinha mais, sabe? Não tinha mais aquilo. E aí eu consegui realmente relaxar. Relaxei pra poder trabalhar. E aí, no segundo dia que eu comecei a fazer esse mantra, sem acreditar no mantra, né? Eu não acreditava no mantra. Como assim tudo na vida vem a mim? Com facilidade, alegria e glória. Eu tava rindo de desespero, né? Eu tava rindo querendo chorar, rindo de nervoso. E mesmo assim eu comecei a fazer o mantra. Eu fazia 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite? Não, porque eu falei, vou fazer 1, 2 vezes aqui, boa. Mas mesmo fazendo 1, 2 vezes, eu já percebi uma diferença. Eu já percebi que toda vez que eu fazia o mantra do Axis, eu atraía coisas com facilidade, alegria e glória pra mim. Todos os dias que eu acordava e falava esse mantra do Axis, mesmo não acreditando, mesmo, né, não crendo naquilo ali, o meu dia tinha uma parcela de facilidade, alegria e glória. Tinha algo com o que eu pudesse agradecer depois, sabe? E aí, eu marquei a segunda sessão, tipo, 15 dias depois. E aí, eu perguntei à terapeuta, mas aqui, você falou comigo que era pra eu baixar as minhas barreiras, que eu estava resistente em receber, como que é isso, né? E ela me trouxe assim, olha, baixa suas barreiras, pede o seu corpo para baixar para você receber a sessão, para você conseguir receber tudo que o Axis tem para te oferecer. Bom, e aí foi. Eu comecei a marcar sessões atrás de sessões, né? Comecei a fazer perguntas, processos, perguntas simples no meu dia, assim, gente, como pode melhorar? Então, qualquer problema que eu tinha, assim, no trabalho, em casa, na família, no relacionamento, eu simplesmente parava e falava, eu vou fazer aquela pergunta lá que a terapeuta me passou. Como pode melhorar? Universo, como eu posso ter mais disso? Universo, que consciência requer aqui pra mim, nessa situação? E então, eram perguntas não buscando a resposta, sabe? Eu não me apegava à resposta, mas eu simplesmente soltava. E a consciência vinha. Então, quando a gente faz perguntas no Axis, os processos verbais no Axis, é pra gente ter mais consciência, é pra gente abrir um espaço da consciência chegar até nós. E aí, as coisas foram mudando, as coisas foram acontecendo na minha vida de uma forma muito rápida. Eu comecei a ter consciência, eu comecei a transformar a minha vida. E os fluxos financeiros, né? Foi o ano que eu fui promovida analista master, com muito pouco tempo de empresa. E eu vim de um lugar, assim, que quando eu consegui entrar na Vale, né, foi algo, assim, um sonho muito grande. Eu tava vindo dos exercícios de gratidão. Então, entrar na Vale, numa empresa multinacional, com cargo de analista sênior, já era o máximo, assim. Eu achava assim, nossa, uau, eu acho que eu poderia aposentar nesse cargo aqui, que eu estaria feliz. E aí, com menos de 2 anos, 1 ano e pouquinho, eu fui promovida. E sem criar projeção e expectativa em cima disso, mas eu tenho certeza que o quanto que essas ferramentas melhoraram minha vida lá no passado e fizeram eu estar onde eu estou hoje, sabe? E aí, em 2023, no início de 2023, eu perdi a minha irmã, né? Eu perdi a minha irmã de câncer de mama. Foi uma luta que ela esteve aqui, né, na Terra, lutando contra o câncer 3 anos. E eu não sei você, eu não sei se você já passou por um luto, eu não sei se você já perdeu alguém muito querido dentro da sua casa, mas quando a gente passa pelo luto, né, e eu passei pelo luto 2 vezes na minha vida, foi quando eu perdi meu pai, quando eu tinha lá meus 21 anos, e em 2023, quando eu perdi minha irmã. Foram 2 perdas em que eu mais mudei, porque a energia da morte,
quando vem pra você, é justamente isso. Ou você morre junto com a pessoa de depressão, porque você não aceita que a pessoa foi embora, né? Ainda mais no meu caso, cara, eu tive câncer de mama há 13 anos atrás e eu fui curada. E quando a minha irmã adoeceu, eu falava com Deus, não, se eu fui curada, ela também vai ser curada, não é possível, não é possível. Então eu não acreditava, até o último minuto eu não acreditava que ela iria morrer. E ela foi embora, né? Morrer não, porque ninguém morre, né? Ela simplesmente fez a passagem dela. E aí, cara, quando a minha irmã faleceu, eu entrei num looping, assim, eu entrei num lugar que ou eu estagnava minha vida, inconformada, né? Por que eu fui curada e ela não? Qual que é a diferença? Por que eu merecia e ela não merecia? Ou eu iria questionar a Deus o resto da vida, ou eu mudava a minha vida de uma forma ou de outra. E foi quando o Access Consciousness abraçou minha vida, né? Porque foi quando eu tive a consciência de fazer a minha primeira classe de barras, meu primeiro curso de barras. Então, ali naquele momento eu já seguia algumas facilitadoras, né? Já havia vídeos, rios, e eu fazia as minhas sessões de barras com a terapeuta em Belo Horizonte. E aí foi quando surgiu o primeiro anúncio, assim, no Instagram, barras de Access, venha fazer o curso, quais os benefícios. E aí me veio algo dentro de mim, assim, ou eu mudo agora, ou eu melhoro a minha vida. Porque, cara, não pode, a vida não pode ser sobre isso. A vida não pode ser eu vim trabalhar igual uma condenada, dar o meu sangue, criar minha filha para ter uma casa, um carro e morrer, né? Trabalhar, envelhecer e morrer. Não é possível que a vida é sobre isso. E aí, como eu já estava na consciência, trabalhando consciência, recebendo classe de barras de Access, eu falei, eu vou fazer esse negócio. E naquele momento eu não achei nada, eu não achei nenhum curso em Belo Horizonte. E o primeiro curso que eu achei foi em São Paulo. E eu comprei minha passagem aérea, paguei a hospedagem e fui fazer a classe, né? Nem tinha dinheiro para fazer a classe, mas eu fui para receber. Gente, quando eu fui fazer esse primeiro curso, o curso de barras de Access é um curso de 1 dia. E aí você aprende a aplicar as barras nas pessoas. Então você, com o curso de barras de Access, você vira um praticante. Que você pode se auto-aplicar, aplicar nas pessoas, aplicar na sua família e ganhar dinheiro com isso. Você pode, né, vender sessões de barras de Access. Cara, eu aprendi tantas ferramentas, tantas técnicas, tantos processos, que aquilo ali desbloqueou tanta coisa da minha vida, desbloqueou coisas assim, até quando eu tava na barriga da minha mãe veio à tona, até na minha gestação veio à tona ali. Então foram vários processos que você aprende numa sessão de classe de barras. E foi quando a minha vida deu uma virada de chave, sabe? Minha vida deu uma virada de chave tão grande. E aí, né, um dos primeiros milagres mágicos aí que eu atualizei depois da sessão de barras de Access, depois da classe, desculpa, foi o meu relacionamento, né? Então eu fiz minha classe aí no primeiro semestre de 2023, no luto, tava vivendo ainda o luto da minha irmã. E aí eu conheci meu marido, né, 2, 3 semanas depois da classe. E aí, quantas pessoas bacanas já passaram na sua vida aí? Quantas pessoas bacanas já passaram na minha vida? Só que eu não tinha consciência, não tinha clareza, né, da contribuição. E quando eu comecei a acessar a classe de barras, quando eu comecei a ser praticante, praticar barras nas pessoas, estar na consciência todos os dias, trocar barras, o meu campo expandiu tanto de consciência, cara, que eu comecei a receber. E eu comecei a entender o porquê que a minha primeira sessão de barras de Access foi tão dolorido, né? Eu senti tantas dores assim na cabeça, os pontos, porque eu tava totalmente fechada para receber. E sabe por que eu tava fechada para receber? Porque eu nunca recebi nada de ninguém, porque eu nunca me achava merecedora, porque eu, na minha mente, né, nas minhas crenças limitantes, tudo tinha que ser sofrido, tudo tinha que ser dificultoso, tudo tinha que ser batalhador, sabe? E quanto que você hoje tá vibrando nessa vibe ainda? De que você tem que trabalhar muito, que você tem que sofrer muito, de que tudo é muito penoso. E aí se você compra algo legal, você vai lá e troca o telefone, aí alguém, olha fulano, você trocou o telefone, que legal. E você fala, não, peraí, mas eu trabalhei pra ter isso aqui, eu dividi isso aqui de 12 vezes no cartão. Enfim, cara, todos os lugares que você tá afastando a facilidade da sua vida e não tá convidando a facilidade pra andar junto com você, pra você ter uma vida mais leve, cara, bora destruir e descriar isso aí. Vamos destruir e descriar. Então, gente, eu aprendi que
né? Eu aprendi a acessar mais facilidade. E a facilidade na nossa vida nem sempre, gente, não é aquele lugar que você não vai fazer nada. Que você vai ser uma preguiçosa, um preguiçoso, que você não vai estudar, que você não vai trabalhar, e você vai mantrar o dia todo. Ai, tudo na vida vem a mim, que facilidade, alegria e glória, e as coisas vão vir. Não, não é esse lugar. Mas você parar de vibrar na escassez, na limitação que te colocaram na sua vida. E você começar a convidar as possibilidades. E é esse lugar que eu quero trazer, porque quanto de nós fomos condicionados a não escolher nada, porque a gente não pode. Quantos de nós foi condicionado, fomos ensinados a ver o mundo por pessoas cegas? O Gary Douglas fala isso. Isso é muito real, sabe? A gente foi ensinado a ver o mundo por pessoas cegas. E o quanto que a gente está fazendo escolhas pensando nas limitações. E o que é isso? Ah, eu não posso escolher uma viagem porque eu ganho X. Cara, como seria você começar a criar sua vida a partir das possibilidades? Convidar as possibilidades. E você girar as moléculas das possibilidades da sua vida para criar mais. E convidar facilidade, alegria e glória. Gente, sim, é possível. Eu tô trazendo aqui alguns exemplos da minha vida. E aí o primeiro, né, que eu trago aqui é esse lugar em que eu superei um luto, fazendo o curso de barras de Axis. E que eu mudei minha vida. E essas duas maiores perdas da minha vida foi os dois pontapés, assim, de mudar mesmo, né? Meu pai lá atrás, em 2007, quando ele faleceu, e eu fiquei sem chão, porque meu pai foi meu herói, cara. Meu pai foi tudo pra mim, né? Quando eu me separei do meu marido, meu pai me apoiou, ele me ajudou a construir, ele me ajudou a ter uma casa, ele me ajudou a criar minha filha. E quando meu pai foi embora, eu fiquei sem chão. E quando meu pai foi embora, eu era tão limitada, né? Como eu falei, eu vim de uma família simples, eu achava que eu não podia entrar numa faculdade. Eu já tinha ensino médio, eu tinha 21 anos na época, e eu achava que eu não podia entrar na faculdade. E aí aquele luto, né? O luto mexeu tanto comigo e que eu precisei de fazer alguma coisa para sair do luto. E essa alguma coisa sim, eu acho que eu posso estudar, fazer um cursinho pré-vestibular e passar na faculdade. E foi isso, lá atrás. Então, gente, eu tô trazendo luto aqui, mas pode ser qualquer outra situação difícil na sua vida que você simplesmente não quer olhar, né? O luto, eu acho que pra mim, foi a dor mais profunda, assim. Eu desconheço uma dor pior do que o luto. E eu tô falando do luto mais do que até o câncer que eu tive, porque o luto foi mais difícil pra mim, mais dolorido do que até o câncer que eu venci, sabe? Então, mas, mesmo se você não tivesse passado, né, ainda passado algum luto na sua vida, quantas situações difíceis você tem aí hoje, problemas surreais, dificílimos, e que você não quer olhar para eles, e que você não tá recebendo deles, você não tá simplesmente fazendo uma pergunta para transformar isso. Quantas? E como seria se você começar a olhar para os seus problemas como presentes, como oportunidades? Porque, gente, se a gente parar para pensar, a gente não tem problema, não existe problema. Tudo que tá na nossa vida hoje são oportunidades da gente evoluir. E nada acontece com a gente, tudo a gente cria. Tudo a gente cria. Sabe esses problemas que você acha que você tem? Você criou eles. Inconscientemente. Ou às vezes até anticonscientemente. E o Axis, ele é um convite, né? Axis Consciousness é acesso à consciência. É um convite para você acessar a consciência. E o legal, assim, do Axis, voltando a falar aqui, né? Eu vou e volto nos assuntos, né? O legal do Axis, o que mais me surpreendeu, é que foi uma forma tão leve, tão fácil de poder desbloquear crenças, de poder limpar essas crenças e através de processos e perguntas, eu consegui ter mais consciências e fazer escolha. Na verdade, quando eu falo acessar a consciência, gente, a consciência, ela é única, ela é uma unicidade, né? A gente já tem ela, a gente só precisa acessar. Então, quando a gente limpa, assim, todos esses padrões, essas crenças, pensamentos, sentimentos, emoções que não são nossos, a gente tá com um canal livre para poder acessar essa consciência plena e fazer as escolhas que funcionem para nós. E a gente escolher de fato o que o nosso coração vibra e não escolher pela limitação.
né? Pela escassez, por aquela caixinha que colocaram você, por algum motivo, em algum lugar. Então, é você abrir essa caixa, sair dessa caixa e ser você no mundo. Independente da sua situação financeira, independente de onde você veio, independente de quem você é, sabe? Então, assim, o mais legal que eu achei do Axis, de outras terapias, né? Respeito todas as terapias, mas o mais legal que eu achei no Axis é o poder de dar um podpoc, um destruir, descriar, é um enunciado aclarador que a gente aprende no curso de Axis Consciousness, e o poder que a gente tem de poder simplesmente falar, olha, eu tô consciente que eu fiz isso a minha vida toda, eu tô consciente que eu sempre atraí pessoas ruins na minha vida, pessoas que me desagradou, que me desrespeitou. Eu tô consciente agora. A partir de agora, eu simplesmente escolho destruir e descriar. Eu não quero, eu não aceito isso mais. E aí, o padrão mudar. Você começar a atrair outros tipos de pessoas, pessoas que vão te respeitar, pessoas que vão ser contribuição generativa na sua vida. E aí, o que eu achei mais legal quando eu falo de facilidade é que, diferente de outras terapias, né, que querem resgatar qual foi o momento do trauma que você teve, a crença lá na barriga da sua mãe, quando você era criança, Não, cara, só você ter a consciência de que você estava funcionando daquela forma, ok. Tô funcionando assim, não escolho mais isso, eu escolho destruir, descriar, universo, o que mais é possível, como eu posso sobrecriar minha vida agora, como eu posso sobrecriar minha vida agora, e simplesmente, ó, dar um podpoc, enunciado aclarador e mudar a sua vida. Então eu achei tão fácil as ferramentas do Axis, então quando, e aí, o mantra do Axis, ele começou a fazer sentido na minha vida, porque, cara, realmente tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. É isso que eu tô declarando pra minha vida. Eu não quero mais ser a lutadora, a batalhadora, a mulher que luta sozinha e tudo mais. Não, eu comecei a puxar isso pra minha vida. E quando a gente fala que tudo, é tudo, gente. É tudo. São situações interessantes, são pessoas difíceis de conviver. E é você começar a ver a contribuição naquilo ali. E quantas pessoas você tá excluindo da sua vida porque você não quer conviver. Só que se você convivesse, aprendesse com aquelas pessoas e percebesse qual é a consciência que tem ali, você poderia mudar a sua vida, estaria num patamar muito mais maior. Não maior, mas mais expandido para você, o que funciona para você. Então, quando eu comecei a falar tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, não pensem em vocês que vieram só mar de rosas, não. Não pensem em vocês. Começou a vir as tribulações, né, da vida. E ok, pode vir. E aí, universo, o que eu faço com isso? Que consciência tem aqui pra mim? Que presente tem aqui pra mim? Porque tem que ter um presente, universo. Se tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tem que ter um presente aqui pra mim, não é mesmo? Cara, e eu comecei a mudar a minha vida. Então, assim, conheci meu marido em 2023, início de 2024 ele me pediu em casamento, casamos ano passado, né? Era pra casar ano passado, mas aí teve a questão lá da enchente no Rio Grande do Sul em 2024, e aí o casamento saiu ano passado. E eu cheguei a falar aqui que eu fiquei 7 meses interina como gestora na Vale, e era um grande desejo meu ser gestora na Vale, né? Poxa, eu tinha acabado de chegar 1 ano de empresa, eles confiaram um cargo de interina, e naquele momento eu não fui gestora na Vale. E não pensem vocês que eu me julguei, fiquei mal por isso, não. Eu fiquei nos processos. E quando eu fiz minha primeira classe de barras, meu primeiro curso de barras, eu entrei em processo. O que mais é possível aqui? Universo, como eu posso ser mais contribuição onde eu estou? E a promoção veio, né? Com 2 anos de empresa, eu me tornei aí coordenadora, né? Gestora na empresa que eu queria. E com muito mais facilidade do que antes. Então, antes, quando eu queria aquilo, mas num lugar de pesado, no lugar, eu tenho que ter porque eu mereço, porque eu fiquei 7 meses como interina e eu não fui contratada, não fui promovida, cara, aquilo dali não veio. Quando eu comecei a usar ferramentas, o que mais é possível, o que seria mais contribuição para mim, qual que é a posição que eu poderia contribuir mais na empresa, as coisas vieram sim com facilidade, alegria e glória. E aí, eu mudei o meu padrão. O meu padrão de escolher, né? Porque antes eu escolhia pela limitação. Porque eu não podia, porque eu era pobre, porque eu vim de família pobre, eu não tinha voz. Eu comecei a escolher pelas possibilidades. Ok, universo, essa é a minha realidade hoje. Eu escolho sobrecriar minha realidade. E aí, o que mais é possível? O que vamos criar hoje? O que eu posso criar hoje? O que eu estou disposta a fazer? Que eu posso criar uma realidade diferente. E eu comecei a fazer vários processos, né? Várias perguntas. E as coisas foram se expandindo para mim.
né? Então, cara, é tanto milagre, tantas possibilidades. E então, assim, hoje eu tenho um relacionamento, tenho consciência, eu tô com uma pessoa sensacional e eu tô longe de ter um relacionamento perfeito. Gente, relacionamento perfeito não existe. Mas quando você tá disposta a estar com uma pessoa e criar um criacionamento pra você, o que é um criacionamento no Axis, né? É algo que você pode criar todos os dias, né? Então, sem projeção e expectativa com a pessoa. E aí você tá com uma pessoa que realmente contribui para sua generosidade de espírito, né? Para sua abundância, para sua glória e exuberância, né? Então, o cargo que eu consegui de gestora na empresa, o meu relacionamento, e aí eu comecei a ver assim os lugares, o que eu realmente queria para minha vida, o que eu realmente escolho, universo, com o que eu quero trabalhar, o que eu quero ser, né? E as consciências foram vindo. Né, as consciências foram vindo. No final do ano passado eu fiz uma transição de carreira, né? E a partir de escolhas, a partir de perguntas, para ver o que vai criar mais para minha vida, para meu marido. Ele já tinha um negócio, já tinha uma empresa, então hoje eu tô gerenciando a empresa dele. E sim, hoje eu escolho trabalhar com Axis. Então hoje eu tenho trabalhado com Axis Consciousness para o quê? Para espalhar facilidade, alegria e glória no mundo, né? Hoje eu sou atendente aí, sou facilitadora de barras. Atendo em Belo Horizonte, com sessões de barras, e também já dou cursos de barras de Axis, inclusive meu próximo curso vai ser dia 18 de abril aqui em Belo Horizonte, tá? Meu próximo curso de barras. Quem se interessar, gente, só me chamar no link da bio, tá bom? Vou abrir as inscrições. Mas o quanto, gente, que assim, a minha vida mudou e deu um boom assim, ó, com Axis Consciousness. O quanto que essas ferramentas são poderosas. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que o lema do Axis é empoderar as pessoas a saber o que elas sabem. Então, é acesso à consciência e empoderar as pessoas a saber o que você sabe. É você parar de ir com a manada. A sua mãe já dizia que você não é todo mundo. Então, para de viver sua vida como todo mundo tá vivendo. E se você, lá no fundo, tá vendo sentido nessas coisas que eu tô trazendo? Se você também acha que você é diferente, se você em algum momento você acreditou nas limitações dessa realidade, mas você lá dentro acredita que você pode mais e que você, cara, você não quer aceitar que você tem que trabalhar, pagar conta, pagar boleto, ser magro, né, ter uma vida mais ou menos, envelhecer e morrer. Se você realmente acredita que você pode mais, essa live é pra você, né? E talvez a Axis Consciousness seja pra você. Aliás, a Axis Consciousness é para todo mundo, mas não é todo mundo que escolhe. Não é todo mundo que tem a coragem de ser quem é de verdade, né? Gente, porque para ser você, cara, para ser você, você tem que ser muito corajoso. Para assumir os seus desejos de verdade, para assumir a sua essência, você tem que ser muito corajoso. E aí, você é corajoso de verdade? Sei não, hein? Porque assim, 99% dessa população, desse planeta, tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tá pensando igual todo mundo tá pensando. Tá reclamando igual todo mundo tá reclamando. Tá vivendo pelas limitações. E o pior das limitações, o pior de você viver limitado, gente, é o lugar de vitimismo. O quanto que as pessoas se colocam como vítimas. Ah, mas é porque eu vim de uma família assim. Ah, mas é porque isso. Ah, mas é porque meu chefe. Ah, mas é porque minha esposa. Ah, porque eu tenho filhos, então eu não posso fazer. Cara, sai do lugar de vítima. Tudo é possível. Quando você não tem ponto de vista de nada. E ponto de vista, gente, é julgamento. Porque assim, julgamento nessa realidade é o que mais se cria. Né? Porque quando você não pode ter algo e você não consegue receber daquilo, você simplesmente julga. O que é julgamento, gente? É exclusão. Quando você exclui alguém, exclui um pensamento, exclui uma ideia, exclui uma escolha, você está realmente no julgamento, né? E quando você julga alguém alguma coisa, você não pode receber. Você fecha o seu receber. E como seria você abrir seu receber, né? Receber de tudo e de todos. E assim como minha primeira sessão de barras lá em 2022, que eu tava tão fechada para receber, eu senti dores de cabeça, né, ao tocar. E depois que eu me abri para receber da facilidade, receber da leveza, receber da alegria, receber glória, a minha vida começou a mudar tanto, gente. E é tão simples, é tão fácil receber, sabe? E as fontes de renda,
os fluxos de dinheiro, a minha saúde, a minha imunidade, né? Eu posso, sei lá, um dia eu posso até apresentar meus exames aqui, como meus exames eram até 2022, 23, e os meus últimos exames, a minha imunidade, tudo melhorou, tudo melhorou. E o que mais é possível, né? E eu escolho ter uma vida melhor todos os dias, porque eu tô vivendo pelas possibilidades, né? Pelas possibilidades. E que mágicas, mistérios, milagres nós podemos criar juntos aqui nessa terra que nunca mais, que ninguém nunca ousou criar, né? E se você fosse tão diferente, mas tão diferente que você pudesse criar uma vida totalmente diferente e não se importar com ninguém, né? Porém, muitas vezes você tem tanto medo de ser diferente. Às vezes você tem tanto medo de mostrar quem é você de verdade para as pessoas, porque você pode perder as pessoas, não é mesmo? Se você for você, quantas pessoas assim aí no seu redor vai suportar você? Vai suportar o seu brilho? Quantas pessoas que você convive hoje, elas estarão do seu lado quando você estiver triste, deprimido, magoado, mas quantas dessas pessoas vão te aplaudir quando você realmente assumir a sua verdadeira essência? Porque elas vão sumir da sua vida. Aquelas pessoas que não conseguem receber de você, pode ter certeza, elas vão sumir da sua vida, né? Eu falo que o ser humano, ele só entra em julgamento, ele só tem pontos de vista, ele só julga as pessoas que ele não consegue receber daquelas pessoas. Porque lá no fundo, ele acha que aquela pessoa é muito mais do que ele. E aí o que ele faz para diminuir a pessoa? Ele julga. E tudo que você julga, você exclui. Então, se você julga, vou julgar aquela atriz porque ela fez isso e aquilo, cara, você não pode receber da energia dela, da riqueza dela, da prosperidade dela, se você está julgando, né? E por que existe tanto julgamento no mundo? E aí o julgamento traz discórdia, inveja, competitividade, competição, né? Rivalidade. Por que existe tanto julgamento no mundo, né? Por que as pessoas fazem isso? Pelo simples fato das pessoas não aprenderem a receber uma das outras. E como seria você hoje começar a mudar esse fluxo? Como seria você baixar suas barreiras, baixa suas barreiras e começa a receber de tudo e de todos. E deixa as pessoas serem quem são. Deixa as pessoas falar o que elas quiserem. Como você seria se você não fosse mais o efeito das pessoas? Se você não fosse o efeito mais do governo, dos desastres que estão passando na televisão? Como seria se você nada disso te atingisse mais? Se você tivesse sua cabeça tão livre, leve, limpa para poder criar a vida que você realmente quer, a realidade que você quer, sem se preocupar com o que está acontecendo nessa realidade. E eu não tô falando pra você excluir essa realidade, não tô falando pra você excluir seus amigos, sua família, parar de conversar com as pessoas, parar de ver jornal, não é isso. Mas é você começar a acessar a consciência e não ser mais o efeito disso. É diferente, sabe? Como seria você começar a acessar a consciência, né? Tá no espaço de limpar seus pensamentos, sentimentos, emoções, essas ondas cerebrais que não são suas, e começar a ter uma mente mais leve, uma cabeça mais leve, o seu ser, para criar a vida que você quer. Sabe por quê? Às vezes as pessoas estão aí do seu lado, às vezes tantas coisas que estão aí do seu lado, tá sugando tanta sua energia, e você tá preocupando tanto com o que você não quer que aconteça, e não tá sobrando espaço nenhum para você criar a vida que você quer. Você já reparou isso? Já percebeu? Então, como seria você, a partir de hoje, assumir a vida que você realmente escolhe? E aí eu vou deixar uma pergunta aqui, que é uma pergunta que eu fiz lá em 2023, quando eu perdi minha irmã, estava de luto, e eu estava um pouco revoltada com Deus. E aí eu comecei a fazer essa pergunta: como eu gostaria que fosse a minha vida de verdade? Como eu gostaria que fosse a minha vida de verdade? Como eu gostaria que fosse a minha vida de verdade? Por quê? Se eu tava aqui na Terra, se eu conseguir vencer o câncer, se eu conseguir criar minha filha sozinha, se eu conseguir trabalhar, se eu conseguir entrar numa multinacional, vindo de uma família pobre, algum propósito Deus tinha pra mim. Algum propósito aqui na Terra eu tinha. E eu não podia aceitar mais viver no piloto automático. Eu não podia mais aceitar viver como todo mundo estava vivendo nessa realidade, né? E como todo mundo vive nessa realidade? Começa a segunda-feira
cansado, com ressaca, aí na terça, na quarta-feira pega na engrenagem, aí trabalha meia boca, aí reclama da gasolina, reclama do governo, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do chefe, chega na sexta-feira, happy hour, vamos beber, sábado, balada, domingo mais ou menos, aí chega domingo essa hora uma depressão danada. Cara, que vida é essa? Pelo amor de Deus. Tá tudo bem, aqui não tem julgamento, tá tudo bem você escolher, mas, cara, você pode mais. Você pode criar algo grandioso na sua vida. E quantos sonhos foram matados nessa realidade por causa de crenças limitantes? Quantos sonhos você já matou dentro de você porque você simplesmente acreditou que você não podia, porque seus amigos também não podem, porque sua mãe não pôde, seu pai não pôde, seu avô, sua tia, o seu chefe. Como seria você mudar essa realidade? Como seria você convidar mais facilidade, alegria e glória todos os dias na sua vida? E o Access Consciousness, gente, é um convite tão lindo, assim, tão leve. E as coisas funcionam tão de verdade. E não é sobre entender, sabe? Porque a nossa mente lógica, a mente mente, né, gente? Quando toda vez você tenta entender, mas peraí, como é que essas barras de Access, como é que isso aí vai apertar a minha cabeça e vai limpar? Não é cognitivo, é energia. E a energia é a primeira linguagem, né? A primeira linguagem. E olha, tem muito de física quântica, mas você não precisa ser um cabeção da física quântica para poder entender. E o mais legal de Access Consciousness, gente, é que você não precisa de entender para receber. Você lembra que eu falei lá nas minhas primeiras sessões que eu vim com dor de cabeça, eu não entendi quando ela falou que era para eu baixar barreiras. Eu comecei a fazer um mantra sem acreditar no mantra. Então você não precisa entender e nem precisa acreditar. Quando você faz a ferramenta, quando você recebe barras, automaticamente o seu organismo já está se preparando para limpar, para vibrar no neutro, tá? Então você não precisa de nem acreditar e nem entender, porque você já está recebendo dali. Então, gente, isso aqui é um convite para mais. Se você também acha que há algo de errado em você, que você é diferente de todo mundo, que você ainda está vivendo no piloto automático como todo mundo, mas você já percebe ali que você pode mais, cara, isso aqui é um convite. É um convite. E assim, eu convido você a correr suas barras de Access. Sabe? Que seja comigo, que seja com outra facilitadora, que seja com uma terapeuta da sua cidade, que seja com uma terapeuta, se você for aqui de Belo Horizonte, estou aqui para ser contribuição. Eu convido a você ir além. Né? Esse é um convite para você ir além das suas limitações e você reconhecer suas capacidades, porque você é um ser único. E ser você aqui, cara, você tem que ter muita coragem, sabe? Isso aqui é muita coragem eu estar aqui, vindo aqui falar. E quantas pessoas corajosas realizaram seus sonhos. Agora me conta, as pessoas que ficam no meio, né, indo aí, ó, só vivendo igual um robô, no piloto automático, como todo mundo, vai reclamar como todo mundo, vai ganhar menos como todo mundo, vai ser vítima como todo mundo. E, gente, a gente escolhe o que escolhe, tá? Todo mundo tá vivendo aqui as próprias escolhas, sendo inconsciente ou consciente. E aí você pode me falar, não, Simone, mas e quem tá doente lá no hospital, quem tá morando na rua? Isso não é escolha, gente. É escolha. E muitas dessas escolhas foram feitas inconscientemente. Então, como seria você acessar mais a consciência a partir de agora e fazer escolhas conscientes que vão funcionar para você? Sair da polaridade desse mundo, né? Porque esse mundo, ele coloca a gente na polaridade. Ó, isso aqui é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Gente, a sociedade toda tá aí para falar, para julgar o que é certo e o que é errado. A religião, todas as religiões estão aí, todas são contribuição, até porque a consciência inclui tudo, não julga nada, não exclui nada. Mas todas as religiões colocam que ela é certa, a outra é errada. E Deus é um só, gente, universal. O universo, ele é único, né? Ele é o ser divino que tá aqui. Nós somos únicos. Então, não existe separação. Como seria a gente vibrar mais no neutro e buscar unidade, não divisão? Né? Porque foi isso que o Access trouxe para mim, você acredita? Generosidade de espírito. Generosidade de espírito. E é tão doido porque quando eu começo a escolher por mim e aprender a falar não para minha família, aprender a falar não para a sociedade, aprender a falar não para rodinha de amigo que só quer bebedeira e tudo mais, cara, eu tô escolhendo mais consciência e eu tô criando algo novo e diferente pro mundo. Então, sim, é generosidade de espírito. Então, como seria você fazer escolhas que vão engrandecer você, sua vida, seus bens, mas também criar algo novo pro planeta? Criar um futuro diferente.
criar um futuro com mais consciência e com mais facilidade, alegria e glória. E assim, acho que eu já falei demais aqui, né? Mas essas são as consciências que eu trouxe hoje. E se você não tiver ponto de vista nenhum sobre nada, se você não, sabe, se você não julgar nada, nem ninguém, e você começar a perceber que todo mundo tá vivendo o que realmente escolheu, todo mundo escolhe o que escolhe e tá tudo certo, tá tudo bem, independente da profissão da pessoa, independente do que a pessoa tá fazendo, ela tá sendo efeito das escolhas dela. Então, quando você começa a vibrar nesse lugar, você começa a ter permissão mais com você. Você começa a permitir mais que as suas escolhas cheguem, né? E basta escolher, né? Basta escolher. Tem uma frase do Gary Douglas, que é o fundador do Axis, o criador do Axis, e hoje eu tava fazendo curso com ele, gente, e ele falou assim que... Eu anotei essa frase, eu vou procurar aqui. Ele colocou assim, olha, ter uma vida não é viver. Ter uma vida não é economicamente viável. Você precisa viver e não buscar ter uma vida. Cara, quem pegou, pegou. Quem pegou essa consciência, pegou. E quantos de vocês estão buscando ter uma vida? Sabe aquela vida certinha? Ter um carro, ter uma casa, ter um emprego legal, trabalhar de segunda a sexta, e sábado, encontrar com meus amigos. Sabe essa vida, assim? Tipo, da propaganda da margarina, assim? Quantas pessoas estão buscando ter uma vida, só que quantas pessoas já morreram? Assim, já morreram, já estão mortos aqui, e estão simplesmente tentando ter uma vida, mas não traz viver para os dias dela. E como seria simplesmente você escolher viver todos os dias? Viver, colocar mais vida nos seus dias, né? Então não é escolher ter uma vida, não, é escolher viver. E o viver requer escolha. E viver o hoje requer coragem. Coragem de ser você, tá? Gente, aproveitando aqui, eu vou dar um clube, vou dar um workshop online, dia 1º de abril, né? Com gravação. E eu escolhi 1º de abril porque, assim, onde a população toda vai estar mandando meme, vai estar brincando, né? Que é o dia da mentira e tudo mais. Como seria no dia da mentira você descobrir quem é você de verdade? Você trabalhar com ciência, tá? Então esse workshop online é do livro Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer. Ele é co-criador do Axis Consciousness. E esse livro, gente, eu vou trazer os capítulos dele, as consciências que esse livro traz, as facilitações. E assim, vai ser um presente enorme. E aí eu te convido, tá? De estar comigo, dia 1º de abril, às 8 horas. Se você não puder entrar, não tem problema. Vai ficar gravado. É um valor bem simbólico, assim, tô cobrando R$52, né? Pra gente poder criar algo diferente. E sim, o meu intuito aqui é ser contribuição para você acessar cada vez mais você. E, cara, só escolhe, só escolhe. Esses 2 anos, 3 anos que eu tô no Axis, a minha vida mudou tanto. De relacionamento, de dinheiro, de promoção, de escolhas diferentes, de emprego diferente, de negócios, sabe? E eu quero cada vez mais, eu escolho cada vez mais criar pra mim e criar um mundo diferente, onde as pessoas têm escolha. E você tem escolha, você pode mais. Basta você acessar essa consciência, acessar esse ser que tá dentro de você, ser você e sim mudar o mundo. É possível. Olha, eu vou ficar por aqui. Então, ó, dia 1º de abril eu vejo vocês. O link para fazer a inscrição tá na bio. Clica, me chama lá no WhatsApp, eu mando o link para vocês fazerem a inscrição. E o que mais é possível? Como pode melhorar cada dia mais? Beijo grande, gente. Uma semana excelente pra vocês. E ó, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória.